Bom, então, só para dar um embasamento aqui, no nosso projeto de locadora de veículo, a gente modelou o banco de dados para armazenar informações de cliente em três tabelas diferentes, né? Isso para que a gente consiga fazer uma flexibilidade na hora de registrar, por exemplo, um funcionário, né? Porque para que a gente não tenha informações redundantes, né? Aliás, para que a gente não tenha campos redundantes, a gente normalizou isso em algumas tabelas e quebrou, né? Um cliente obrigatoriamente é uma pessoa e esse cliente ele possui um endereço. Então a gente vai fazer uma procedure que vai fazer um insert em cascata nessas três tabelas. Daí a gente vai ter na aplicação, à disposição da aplicação, uma procedure do banco de dados que já insere um registro de pessoas só no banco de dados, um registro de clientes só no banco de dados, e a gente não precisa se preocupar em fazer o insert em cascata, porque aqui a gente percebe que, primeiro, é preciso inserir um registro na tabela pessoa e recuperar esse ID aqui, ó. Depois que a gente tiver esse valor de pessoa ID, aí sim é possível inserir informação de cliente e informação de endereço. Então a gente vai começar na nossa aplicação aqui, criando uma procedure, tá bom? Eu só abrir aqui o projeto, é o nosso projeto locadora veículo, e a gente vai começar a partir da procedure, tá bom? Abrir o projeto, só verificar aqui, locadora veículo. Tá carregando ali, pessoal, o projetinho estava fechado. Bom, aqui está o projeto locadora veículo. E a gente tem aqui um pacote database, onde a gente está guardando as procedures que a gente está usando no banco de dados. Então, vou criar uma nova procedure aqui no pacote database para ficar armazenado o código SQL, né? E vou criar uma procedure que, para seguir o padrão, vai ser uma procedure, né, p underline salve underline cliente. E a gente vai registrar um cliente no banco de dados inserindo registros nas três tabelas: pessoa, cliente e endereço. Bom, vou fazer a edição do arquivo aqui agora. Essa procedure é um pouquinho extensa, porém, na aplicação, na hora de desenvolver a aplicação, a gente vai ter bem menos esforço de implementação, tá? Então a gente vai começar aqui utilizando a palavra reservada delimiter, que ela é utilizada, e aliás ela é mais explorada quando a gente tem o banco de dados todo migrado de uma vez só, que aí fica um código de procedure embaixo do outro, então a gente delimita esses trechos, né? O que a gente faz inicialmente é apagar a procedure, caso ela exista. Caso ela exista. O comando para isso é drop procedure if exists p underline salve underline cliente. Aqui a gente cria a procedure, que vai ser o create procedure p salve cliente, certo? E aqui a gente vai fazer a passagem de parâmetros, né, os inputs. Para isso a gente vai precisar analisar o banco de dados. Os primeiros parâmetros vão ser da tabela de pessoa. Então a gente vai incluir ali, ó,
em parâmetros de entrada, né? Portanto, in p pessoa id, que é um int, tá? E depois do pessoa id, a gente vai ter um nome que é um varchar de 100. P nome, que é um varchar de 100. É bem trabalhoso declarar isso, porque a gente precisa colocar todos os campos que estão aqui nessas três tabelas. Depois vem a data de nascimento, que é um date. Depois a gente vai incluir CPF, que é um char de 11. CPF char de 11. Depois a gente vai colocar o RG, que é um varchar de 20. RG, que é um varchar de 20. Agora, gênero, que é um valor enumerado, né? Onde a gente definiu masculino, feminino e não declarado. Se não me engano, é isso mesmo. Depois a gente tem o telefone fixo, que é um char de 10. Depois o telefone móvel, que é um char de 11. E a gente tem, por fim, um e-mail, que é um varchar de 50, certo? Agora que a gente já passou todos os campos da tabela de pessoa, vamos inserir as informações de cliente, da tabela de cliente. Só que aqui, o que vai ser utilizado como chave primária para esse objeto todo vai ser o Pessoa ID. Então a gente não passa cliente ID. A gente depois recupera isso dentro da Procedure com base no valor de Pessoa ID da tabela pessoa. Então a gente vai incluir agora data de cadastro, não vai ser necessário, porque já vai pegar direto do sistema. Vamos passar aqui, ó, profissão, que é um varchar de 50. Então vamos incluir profissão, que é um varchar de 50. Depois a gente vai passar a renda, que é um decimal. Depois da renda, a gente vai passar habilitação, que é um char de 11. Depois, a gente vai passar a data de validade de habilitação, que é um date. O campo Pessoa ID, a gente está passando, que é o primeiro parâmetro da tabela pessoa. Agora a gente vai passar as informações de endereço. O ID do endereço vai ser recuperado com base no ID da pessoa, que é a chave estrangeira. E vamos pegar daqui para baixo, ó. Primeiro tipo de endereço que a gente vai colocar pro cliente. Um enum residencial ou comercial. Depois o tipo de endereço é um logrador, que é um varchar de 100. Depois a gente vai incluir o número, que é um int. Depois a gente vai passar um complemento, que é o char de 20. Depois
A gente vai passar o CEP, que é um char de 8. Depois a gente vai passar a cidade, que é um varchar de 30. E por fim, a gente vai passar o F, que é um char de 2, ou seja, a sigla da unidade federativa, que é o Estado. Então, a gente tem todas as informações de um cadastro de cliente para o banco de dados. Agora a gente vai trabalhar em cima desses parâmetros passados, mas fazendo aqui a inserção em cascata nessas 3 tabelas. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, seguindo o padrão aqui, né? Antes de começar, eu preciso colocar o início do procedimento, né? E essa procedure, ela precisa ser encerrada. Aqui, ó. Aqui dentro, então, a gente vai fazer a implementação da procedure. O que vai acontecer aqui? Primeira coisa que a gente vai fazer é declarar uma variável para verificar se a procedure rodou direitinho. Aliás, 2 variáveis, que elas vão fazer o controle de transação. Caso ocorra algum erro na procedure, elas vão fazer o controle para a gente. Então, a gente vai utilizar aqui, ó, vamos declarar uma variável chamada done, que vai ser um int, e aqui a gente pode declarar como padrão false. Pode ser um int ou um tiny int, que vai ser, na verdade, um valor booleano nisso aqui, tá bom? E aqui a gente vai declarar a exceção, que é um valor inteiro de pequeno, né? Então a gente vai utilizar um small int. E por padrão, ele vai iniciar com 0. Caso ocorra alguma exceção, essas 2 variáveis vão fazer o controle para a gente. Mas agora a gente vai validar aqui quais são os parâmetros obrigatórios, né? Aqui no banco de dados a gente tem, por exemplo, nome, CPF, gênero, tudo isso como obrigatório. Então, se o usuário não informa algum desses dados, a gente vai ter restrição aí do banco de dados. Então, a gente precisa validar. Então, o primeiro campo que a gente vai validar é o nome, né? Aqui eu coloquei errado ainda, nome. Então, é nome. Vamos validar o nome primeiro. Valida campos obrigatórios. A gente vai colocar se o nome tiver sido informado vazio, então a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário, né? A gente já viu que a gente tem que seguir um determinado padrão. Primeiro, um valor inteiro, né? Que é relacionado ao ID. Segundo, é uma mensagem de erro, tá? E terceiro, aliás, o segundo parâmetro é o tipo da mensagem, o terceiro é uma mensagem que vai ser tratada na aplicação. Então, vou fazer um select, eu sempre vou retornar aqui, ó, o valor da chave primária, tá? Como ID, porque lá embaixo a gente vai precisar dessa coluna. Eu vou retornar erro as type, essas 2 mensagens são erro e sucesso. E a mensagem que vai retornar para o usuário é nome é obrigatório. MSG. Então, essas 3 colunas que vão retornar para o usuário. E a gente vai parar a procedure aqui. Então, a gente vai validar nome, depois CPF e gênero, né? Então, vamos validar esses nomes aqui, ó. Esses campos. Primeiro nome, CPF e gênero. P, CPF, foi igual a vazio, a gente vai mostrar. CPF é obrigatório, tá? E depois o gênero, também que a gente definiu como obrigatório. Se P
gênero foi igual a vazio. A gente mostra a mensagem que gênero é obrigatório. Agora a gente passa para a próxima tabela. É data de cadastro, você pega direto do sistema. A gente falou que renda é obrigatório, habilitação é obrigatório e data de validade da habilitação também é obrigatório. Então vamos validar esses campos ainda. O primeiro ali da tabela é renda. Então, renda. E no caso aqui, renda é do tipo decimal. A gente vai tratar na aplicação quando renda não for informado, até para que não gere um erro na procedure do MySQL, todo valor numérico tiver vazio, a gente vai substituir por -1. Então, se renda estiver vazio, a gente vai, isso vai ter que ser tratado na aplicação, tá bom? A gente vai mostrar que renda é obrigatória. Enfim, depois aqui a gente vai ter a validação da habilitação, também é obrigatório. Vou pegar aqui, ó, habilitação shard 11. Se a habilitação vier vazia, campo habilitação é obrigatório. E depois aqui, ó, a data de validade da habilitação também ficou como obrigatório. Vou colocar esse campo aqui, que é P data validade habilitação. Só substituir aqui, pessoal, algumas coisas que ficaram erradas ali em cima, tá bom? Data de validade da habilitação. Então, descuide aqui na hora de trocar, ó. Não é renda como ID, não é renda como ID, tá? Sempre a gente vai devolver o valor da chave primária que foi passada. Agora, para cadastrar o endereço, a gente precisa do tipo, do logradouro, do CEP, da cidade, da unidade federativa. Tudo foi definido como obrigatório. Então, vamos continuar aqui até terminar, tá bom? Uma das coisas é o tipo do endereço. Se tipo, endereço, deixa eu só ver aqui, ó. Isso mesmo, tipo endereço. Tipo endereço foi igual a vazio. A gente vai falar aqui, tipo de endereço é obrigatório. Depois, é o logradouro, é obrigatório. Se P logradouro foi igual a vazio, mostra a mensagem. Depois é o CEP. A gente vai informar que o CEP é obrigatório. Depois é cidade, unidade federativa. Cidade. Então, cidade é obrigatória. E COF. A gente fala aqui estado, né? Para o usuário vai ser mais simples de entender assim. Os outros campos não são obrigatórios, então a gente não vai validar, tá bom? Depois de feita a validação, a gente vai fazer o início, né, da inserção dos dados no banco de dados. Mas para iniciar a inserção dos dados, a gente vai fazer um controle de transação. Porque, por exemplo, eu tentei inserir o registro na tabela pessoa. Foi. Aí depois eu tento inserir o registro na tabela de cliente. Aí dá erro. Se ele der um erro, eu não posso persistir esse dado que foi inserido na tabela anterior, na tabela pessoa. Então eu preciso parar a execução e desfazer aquilo que já tinha sido feito no banco de dados. Por isso que a gente vai utilizar o controle de transação, né? Inicia o controle de transação. Aqui, ó, a gente dá um Start Transaction, tá? E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Quando o atributo, né, quando o parâmetro pessoa ID for passado com valor -1,
a gente vai trabalhar em modo de inserção de dados. Se for diferente, -1 é em modo de atualização de dados. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. Caso esteja em modo de inserção de dados. Se P, pessoa, ID for igual a -1, então eu vou implementar, deixa eu só colocar um endif aqui, e aqui um else, porque pode ser que seja em caso de atualização de dados, né? Vou ter que colocar o comentário aqui, ó, atualização de dados. O que a gente vai fazer aqui, ó? Caso pessoa ID seja igual a -1, a gente vai primeiro inserir um registro na tabela de pessoa. Insere registro na tabela pessoa. Então o comando é um insert into pessoa. Aí vamos lá. Nas seguintes colunas: nome. Agora eu vou precisar ver aqui: data de nascimento, CPF, RG. Data de nascimento, CPF, RG. Gênero, telefone fixo, telefone móvel. E e-mail. Os seguintes valores. Os parâmetros a gente já criou, baseados ali nessas colunas aqui. Só que a gente fez a seguinte alteração. P e a primeira letra minúscula. Que P, aliás, primeira letra maiúscula e separado por maiúscula, né? CPF, RG, gênero, telefone fixo, telefone móvel e e-mail. Aqui, o que acontece? Quando a gente analisa aqui o banco de dados, a gente vê que a coluna pessoa ID, ela vai ser fundamental para a gente inserir registro em cliente, que ele é chave estrangeira, e em endereço. Então, o que a gente faz, a princípio, é recuperar qual foi o ID gerado nessa transação. Então, a gente insere a pessoa e já pega qual o valor de chave primária gerado. A gente vai fazer isso assim, ó. Select, last, insert, ID, que é uma função do MySQL para recuperar qual foi o ID, o último ID gerado pelo banco de dados, especificamente aqui nesse trecho para a tabela pessoa. Então, a gente vai recuperar isso para dentro da variável pessoa ID. Então, a gente já sabe qual que é o ID da tabela pessoa que foi gerado, né? Então, agora insere registro, né, na tabela cliente. A gente faz um insert into cliente. Aí temos alguns campos aqui, ó. Data de cadastro já pega direto do banco. Aí vem profissão, renda, habilitação. Profissão, renda, habilitação. Depois, data, validade, habilitação e pessoa ID. Os seguintes valores. Agora vamos pegar os parâmetros que estão chegando na Procedure, né? Esses são os valores, ó. Profissão, renda, habilitação, data de validade da habilitação e pessoa ID que foi gerado em transação aqui, ó, no insert da tabela pessoa. E agora a gente insere o endereço.
Então, insert into endereço. Só verificar aqui quais as colunas. A gente começa aqui pelo tipo endereço. Vamos deixar o pessoal ID para o final. Tipo endereço. Logradouro. Número. Complemento CEP cidade UF. E pessoa ID. A gente vai inserir os seguintes valores. O primeiro foi passado na procedure com parâmetro, que é o tipo de endereço. Logradouro, número, complemento, CEP, cidade, unidade federativa e o ID da pessoa que foi gerada aqui em cima. É isso que a gente vai tentar fazer, tá? Antes de fazer a atualização aqui, o que a gente vai fazer é o teste, né? Se os dados foram inseridos ou não. Depois a gente volta aqui e faz a parte de atualização. Mas caso haja um erro ou uma exceção, ele vai desfazer a transação, né? E vai retornar uma mensagem de erro. Então, se a variável de exceção, que foi inicializada com 0, tiver igual a 1, então o que a gente vai fazer é dar um select, né? A gente vai retornar o valor da chave primária, mesmo que ele tiver com -1 ou que ele tiver gerado como ID. A gente vai retornar erro type, o tipo de mensagem que está retornando. E a gente vai colocar assim, ó, ocorreu um erro ao registrar o cliente. Essa é a mensagem. A gente vai dar aqui, ó, aliás, antes de dar o select, a gente vai dar um rollback. Isso daqui, como a gente fez um start transaction, qualquer alteração ou qualquer comando que tenha sido efetuado no banco de dados, ele é desfeito, tá? Então ele desfaz o que aconteceu ali para cima e mostra a mensagem de erro. Agora, se não ocorreu nenhuma exceção, ele dá um commit, né? Ele persiste aquelas informações do banco de dados e a gente vai dar um select no pessoa ID, como a coluna chamada ID. A gente vai retornar sucesso as type, que é o tipo de mensagem. E a gente vai retornar assim, ó, cliente registrado, MSG. Aqui a gente termina o if. Mas aí a gente precisa fazer a parte de atualização de dados, tá? Aqui, ó. Alguns servidores do MySQL costumam ter algumas configurações restritas para a gente fazer o update. Então, a gente sempre que for fazer o update aqui, a gente vai dar o comando set numa variável que é de ambiente do MySQL, que é o SQL safe updates. A gente vai setar ela como 0 aqui, só para fazer o update, tá? Alguns servidores costumam dar problema na hora de fazer. Então, a gente vai atualizar o registro da tabela de pessoa, né? A gente vai fazer um update pessoa set. A gente já pega aqui todos os parâmetros, ó, de uma vez. Todos os parâmetros, são todas as colunas da tabela. A gente vai fazer um update daqui a pouco, mas a gente vai usar como condição onde pessoa ID seja igual a pessoa ID. Isso caso ele seja diferente de -1. Então a gente vai fazer a atualização onde o valor da chave primária passada foi igual ao valor do parâmetro passado na procedure. Então o nome vai receber o novo valor
a data de nascimento vai receber a nova data de nascimento, CPF também, mesmo com RG. Telefone fixo também. Telefone móvel. E o e-mail. Depois a gente atualiza a tabela de cliente. Vamos fazer um update. Cliente 7. Vou pegar todos os campos que estão aqui. E a condição é a mesma. Com base no valor da passado de pessoa ID. Então, profissão, habilitação, todas essas são variáveis que podem ter sido alteradas. E pessoa ID não. Pessoa ID vai ser utilizado como condição para o update. Por fim, a gente vai atualizar o endereço. Update, endereço 7. Vou pegar aqui os valores até o pessoa ID, que também é condição para o update aqui. Então, tipo de endereço vai ser igual a P, tipo endereço, logradouro é igual a P, logradouro, número é igual a P, número, complemento é igual a P, complemento, CEP. Então, ele dá uma quebra de linha aqui já, né? Aqui o CEP já foi atualizado. E a unidade federativa também. Então, vamos rodar essa procedure aqui no banco de dados. Vou pegar aqui o banco de dados localhost. Banco de dados. Vou criar uma conexão aqui. Tá faltando para a gente já criar, já rodar a procedure direto nesse banco de dados local. Esse banco de dados local. Temos um probleminha aqui. Só um minutinho. Vou pegar a string de conexão e vou já criar uma conexão para esse banco de dados especificamente. A gente já roda direto lá ou no MySQL Workbench, mas eu prefiro fazer por aqui, que já adianta aí o nosso processo. Então, o banco de dados vai ser o banco de dados locadora, veículo, usuário é root, a senha também ficou como root. Vamos testar a conexão. Funcionou. Vou dar só um nome melhorzinho aqui, que quando ele cria conexão fica bem estranho. Vou chamar aqui de locadora. Então essa procedure vai ser executada no banco de dados locadora. Vou torcer para que não tenha nenhum erro de implementação. Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Na declaração de create procedure. Procedure P salve cliente. Deixa eu ver qual que é o erro possível dessa implementação. Create procedure P salve cliente. Deixa eu ver se
O erro está aqui. Agora já mudou aqui, ó. Agora já tem um erro de implementação perto do else. Aqui falta um ponto e vírgula. Vou rodar agora. Funcionou. Agora eu vou rodar essa procedure. Vou executar aqui, invocando essa procedure, né? Vou fazer um call p salve cliente, onde eu vou passar os seguintes parâmetros, ó, -1, vou passar aqui Everaldo como nome, depois vou colocar a data de nascimento aqui, aí vou colocar agora o CPF e o RG fictícios, tá bom, pessoal? Vou colocar um RG qualquer aqui. Depois, gênero, telefone fixo, telefone móvel. Gênero, telefone fixo vazio, telefone móvel. E-mail, profissão, renda, habilitação. E-mail. Espero que não tenha mais que 50 caracteres. Não, tem 38. Aí vem profissão. Renda. Habilitação. Algum valor também, aleatório. Vou colocar 2023. A data de validade da habilitação. Vou colocar um tipo de endereço. Vou colocar endereço comercial. Vamos lá. Praça Anina. Depois do número, complemento, CEP, cidade, UF. Complemento. Vou deixar vazio. CPF, como eu não me lembro de cabeça, vou colocar aqui o antigo. Cidade e UF. E vamos fazer a chamada da procedure. Vamos executar essa procedure então. Retornou aqui, ó, sucesso, cliente registrado. Mas para isso a gente precisa verificar se realmente foi registrado, né? Select, asterisco from pessoa. A gente tem aqui, ó, as informações pessoais, né? Então, vamos ver se tem algum registro de cliente com pessoa ID igual a 1. A gente tem aqui, ó, pessoa ID 1 na tabela de cliente. Agora vamos ver se tem endereço. Tem aqui já o endereço. Certinho, funcionou. Então se eu passo aqui agora 1 e coloco um sobrenome, eu espero que ele faça a atualização do registro. Olha lá, cliente registrado, e na tabela pessoa, ele atualizou o nome. Então, a gente tem aqui a procedure de registro de cliente, fazendo o insert na tabela pessoa, depois fazendo o insert em cascata na tabela cliente, na tabela endereço, no banco de dados e fazendo a atualização dos dados.